Caras alunas, caros alunos, vamos para o nosso último anexo, anexo 5C, que vai ser justamente o anexo destinado a Emmanuel Levinas. Vimos o anexo 5B com Buber, Martin Buber, agora 5C, Emmanuel Levinas. Este autor é muito importante e muito importante para mim porque eu o conheci pessoalmente, né? Eu tive justamente a graça, não é, de conhecê-lo, de frequentar os seus cursos na Universidade Gregoriana de Roma, curso de metafísica, né? E de assistir preleções suas no Institut Saint-Louis, né? Que é o Instituto Francês, grande instituto, né? Francês de Roma. Então, lá eu conheci, né? Pessoalmente, na década de 80, ele vai morrer em 1996, não é? É a morte dele, e ele se insere, digamos assim, como um último desses três filósofos que nós estamos aqui a estudar, Franz Rosenzweig, Martin Buber e agora Emmanuel Levinas. É claro que Emmanuel Levinas foi influenciado por outras grandes perspectivas e autores, não é? Ele conhece a história da filosofia inteira, não é? Ele mesmo dizia que a filosofia dele, ele se coloca, digamos, dentro de uma perspectiva fenomenológica, aquela de Edmund Husserl. Ele começa assim, não é? Divulgando o russo na França, ele que é um lituano, né? Nasceu na Lituânia, judeus, né? Judeus ortodoxos, nasceu em Kaunas, não é? E na Lituânia, o judaísmo na Lituânia digamos, né, fortemente um judaísmo intelectual, não é? O pai, quando um filho queria naturalmente se fazer, né, o pai chegava e dizia: meu filho, se queres ganhar dinheiro, se queres ficar rico na Lituânia, né, vá para Lodz, na Polônia. Lá é o lugar de ficar rico, certo? Que é a cidade industrial, a maior cidade industrial da Europa Central, né? Do leste europeu na época. Mas se queres ser sábio, se quiseres ser sábio, ok? Vilnius é o teu lugar, ok? É o lugar da sabedoria, é o lugar dos Litvak, né? Litvak é o judeu que se forma ali dentro da Lituânia, dentro do espírito do judaísmo, o mais profundo, não é? E ele é Hassid é também digamos, né, um modo de seguir o judaísmo, os Hassidim, né, os Hassideus, né, que teve início lá no início da nossa era, mas que no século XVI, com Israel Ben Eliezer, né, chamado Baal Shem Tov, né, mestre do bom nome. Esse era um grande rabino de todas as épocas dentro, digamos, né, da história judaica moderna e medieval moderna e eu diria contemporânea, né, que naturalmente medieval antecedendo por causa do outro Hassid, né, o Hassid lá do século II, né? Tem um movimento que começa lá no século II e que existe até hoje em Nova York, poxa, né? Na Bélgica, não é? Fortíssimo, né? Esse movimento racídico, né? Que é viver o judaísmo até as últimas consequências. Emmanuel Levinas era assim. Então, do ponto de vista filosófico, é aquilo que nos interessa, né? Claro, com o pé no judaísmo, sempre, não é? Ok? É o divulgador de Husserl na França. Esse é o primeiro momento da vida dele, porque ele migra, né? Ele vem para a França, vai à Ucrânia, depois vem para a França, ok? E aceita a sua cidadania, faz-se cidadão francês e vai filosofar, escrever através da sua língua. E no momento seguinte, nessa linha de Husserl, né? Descartes, Husserl e judaísmo, essa misturada aí, enfim,
não é? Esse mingau bastante interessante, uma síntese, não é? Ele vai escrever duas grandes obras. Sua grande tese, chamada Totalité Infinie, Totalidade Infinito, e L'autrement qu'être et au-delà de l'essence. Não é? Então, é uma outra forma que ser, eles vejam bem, já é o quebrando o monismo, vai quebrar o monismo explicitamente, né, da totalidade, não é? E é o monismo aristotélico e o monismo hegeliano sob esse aspecto, né, de outra forma, né, não é? E vai naturalmente introduzir a alteridade, quer dizer, o outro, a outraidade, a característica da alteridade como sendo a categoria fundamental em se tratando da filosofia. Primeiro o outro, depois o resto. Né? Assisti a uma conferência dele chamada Le rapport à l'autrui, a relação ao outro, né? E que foi também fundamental para eu entender este pensamento de Levinas. Interessa-nos aqui, justamente nessa aula, né, o último Levinas, o Levinas da alteridade. É esse aí que nós vamos, né, sobre ele falar e construir um pouco aqui o seu pensamento, ok? Bom, antes de tudo, entender justamente que para Levinas, né, o outro vem antes do eu, ok? Primeiro o outro, depois o eu. Por quê? Porque na realidade, é assim que eu me encontro. Não é? Eu me encontro sempre diante de alguém. Eu estou sempre diante da alteridade. Eu não posso me conceber, ok, fora da alteridade em um segundo sequer. Estou sempre diante de um outro, como Buber, como justamente, né, na história, né, naquele complexo existencial, né, naquela partitura, vamos assim, né, aquela síntese, né, de Franz Rosenzweig, agora é a alteridade. A partitura nos dá um exemplo, né, do que é a relação. Pensem, por exemplo, né, no contexto de um bar, né, de um contraponto, de uma fuga. Não é? Eu tenho ali pronto, né, as duas vozes, ok? E pensa-se, por exemplo, num órgão com 4, digamos, manuais, com uma pedaleira, 5 claves, eu tenho ali, é aquilo ali, um não existe sem o outro, um não existe sem... Ok, né? Mas aqui, no caso de Levinas, essa partitura, ela pressupõe a alteridade como primeira realidade, porque ela vem antes, de fato, ocorre antes do meu eu. Eu, quando venho, já se pressupõe naturalmente um outro. Eu estou diante de alguém. Então, vejam bem, se eu venho depois de um outro, se o outro me precede, qual é a minha função? A minha função é justamente uma e única. É uma função ética. Ou seja, a função de responder. Eu sou um ser responsível. Quer dizer, o sentido da minha vida está na resposta que eu dou justamente ao outro. E no modo como eu respondo ao outro, eu vivo. Quer dizer, a resposta e a vida são juntas. É interessante que pela minha consciência e a filosofia ocidental toda mostra isto, ok? Desde Agostinho, né, no século IV, século V, ok? O ser humano é um ser incompleto, é um ser insatisfazível. Agostinho já vai dizer isso. Minha alma está inquieta e enquanto não repousa em ti, usque ad te, fala para Deus, não vai estar satisfeita, porque o homem não se satisfaz, o ser humano não se satisfaz. Em outras palavras, Levinas vai assumir essa categoria do insatisfazível, não é? É um ser insatisfazível e é um ser responsível. Quer dizer, dentro da sua insatisfação, que é mais do que insatisfação psicológica, ok? Ou insatisfação sociológica, ok? Ele é essencialmente isto. Quer dizer, é essencialmente alguém que está
em relação. É essencialmente alguém que responde nesta relação. E responde sempre, sempre, sempre de uma maneira insatisfeita, ok? Quer dizer, é através desta insatisfação existencial que o homem naturalmente vive. E ela é importante para ele viver. Então, que resposta é esta, gente? Que coisa é esta que ocorre, então? Não é? Esta resposta para Levinas, ela tem dois nomes. É uma pergunta e uma resposta. É uma resposta e uma pergunta. Se é a resposta, é porque existe uma pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é o outro. O outro. E o outro que se coloca diante de mim de uma maneira única, de uma maneira insubstituível, de uma maneira absolutamente inusitada. E esta maneira chama-se rosto, le visage. Le visage significa o rosto do outro que está sempre, sempre, sempre diante de mim. Não é à toa que ele vai dizer que a base para tudo é a Bíblia como palavra de Deus. Não é? Quer dizer, veja bem, ele vai dizer que na Bíblia, não é, na palavra de Deus ou na Bíblia, nós vamos sempre nos encontrar com outro diante de uma face. É um livro de faces, é um livro de rostos, é um livro de respostas. E todas as respostas possíveis estão ali, literariamente construídas. Todas, todas. Não há resposta humana possível que não esteja, digamos, que não seja construída através, digamos, né, de uma narrativa bíblica. Estou sempre, sempre, sempre diante de sentimentos, de ações, de realizações, né, de perspectivas, de, enfim, vocações, não é, que nos colocam dentro de um quadro relacional. Não é? Este é o quadro relacional da vida por excelência. É o quadro relacional, né, do eu e do outro e do eu por excelência. Para o rosto não existe fotocópia, viu, gente? Não existe. Pode-se falar hoje, por exemplo, em clonagem, não é? Clonagem, biologicamente. Mas vejam bem, gente, biologia, não é muito pouco para o que nós precisamos. Né? Os dados biológicos, né, são dados empíricos que nos levam até certo ponto. É uma questão de vida ou de morte, muitas vezes, como ocorre com relação ao que nós estamos vendo hoje, né? Vírus. Né? Tudo bem, mas nós precisamos mais. Precisamos nos caminhar no sentido de algo maior, certo? Quer dizer, veja, o rosto não é biológico só, o rosto é psicológico, o rosto é sociológico e o rosto é antropológico. E é esta antropologia que nos está diante de mim. O que quer dizer o rosto antropológico para Emmanuel Levinas? Ele vai dizer que o rosto existe para me falar, o rosto existe como mensagem para mim. É esta a questão. Né? Ele não existe, ele existe na relação. Na relação. E este é o momento ético. Do momento que o rosto existe para mim, do momento em que eu tenho que me encontrar com um rosto, eu tenho que respondê-lo. Não tem como. E o modo como eu respondo é o modo como eu sou. Por isso. Se isto é a base de tudo, este é um retrato básico, único, insubstituível, nu, aberto. Né? O rosto é assim. Né? É interessante que o rosto é, digamos, o lado mais aberto, digamos assim, né? Nu de todo homem. Não existe nada mais, digamos assim, para fora, de exteriorização. E, no entanto, é o lado mais misterioso. Olha o paradoxo, o lado mais aberto e o lado mais misterioso. Quer dizer, aquela realidade ali, aquele rosto, eu não o conheço, eu não o percebo de uma maneira plena. Nunca. E por isso não pode ser clonado.
Esse rosto não pode ser clonado, porque ele haverá sempre algo para dizer que vai ser sem precedentes. É o rosto da relação, não é? Ele vai ter sempre algo para dizer, algo para afirmar, algo para negar, algo para tramar, algo que vai ser sem precedentes. Sem precedentes, quer dizer que vai ser único. Como clonar esta relação em termos de uma perspectiva? Ele existe sempre, sempre, sempre para me proporcionar uma perspectiva de resposta, não é? E a resposta sou eu, a resposta sou eu, a resposta sou eu, sempre diante dele. Ok, gente? Por isso, Levinas, né, vai dizer que este rosto mistério, este rosto que é incompreensível e que me leva a uma resposta, vai ser sempre a marca indelével da ética como filosofia primeira. No rosto do outro eu me vejo, só digo, só falo, só afirmo sobre ele o que digo de mim mesmo, com vistas naturalmente à minha resposta existencial. Por isso, só há um modo de ser, que é o modo ético de ser. Este modo ético de ser, em Levinas, chama-se amar. Amar. Não amor, amar. Não é? O amor é um substantivo, né? Está estratificado, né? Amar significa ir na direção de alguém com amor, não é? É isso que está em jogo, né? Por isso ele vai dizer que aquele primeiro mandamento que se diz, ama o teu próximo como a si mesmo, ele não é pleno, ele não é completo, não é? Ele não é tudo, embora seja bíblico, né? E ele vai dizer, nós temos aí que construí-lo de uma maneira diferente, não é? Vai ser assim, ama e serás. Serás na medida em que amares, né? Por isso que o amor é justamente, ou o amar é justamente o que existe não só como virtude, mas como dever moral. É o grande dever moral dentro dessa estrutura de uma ética como filosofia primeira, não é? Veja, é uma resposta, né? É uma resposta ao que eu recebi, é uma resposta diante do que eu naturalmente encontrei quando naturalmente aqui me inseri, né, neste mundo, né, dos homens, né, neste mundo da realidade, nesta terra, né, que é justamente a nossa e que temos que construí-la, né? É um amor sem eros, é um amor que não tem, digamos assim, essa perspectiva de me colocar na frente, né, para receber, né? Mas é um amor que está à base, não é? Digamos assim, de algo que vai muito ali dentro daquela perspectiva de Rosenzweig, né? É um amor que é assunção, é um amor que é responsabilidade, é um amor que é assumir com responsabilidade no amor mesmo, no amar, não é? O dever supremo de ser naturalmente dentro da relação. Eu acho que as consequências são muitas, não é, desse pensamento, não é? Quando nós nos preocupamos tanto, né, em deixar para nossos filhos, né? Quer dizer, que mundo eu vou deixar para os meus filhos? Que mundo eu vou deixar para aqueles... Eu acho que a pergunta deveria ser feita de uma maneira diferente, né? Que filhos eu vou deixar para este mundo? Né? Quer dizer, o modo como eu enfoco, digamos assim, a questão, né? É o modo como eu enfoco a dimensão do amor, né? Ou a dimensão do amar na vida de cada um de nós, né? Por um lado, ele quebra o monismo do ser, com Aristóteles, introduzindo justamente a relação e a alteridade, a ética como filosofia primeira. Por outro lado, a ética, né, em se tratando de Levinas, esta exigência absoluta de amar, né, como resposta para ser, que
todo homem deveria, naturalmente, implementar na sua vida, digamos, humana, fundamentalmente humana. Muito obrigado, gente.